Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as políticas governamentais, ações sociais e a conscientização dos consumidores sobre a importância do crescimento econômico e igualitário que não prejudique o meio ambiente têm tido desempenho, avaliado como bom desempenho dessas empresas. Com isso, indústrias, agências, os microempreendedores, que a Prefeitura de São Paulo tem um trabalho bastante interessante, voltado aos MEIs, que aderem a atitudes sustentáveis, vem ganhando cada vez mais reconhecimento diante do mercado de trabalho. O convidado nessa segunda-feira vai nos auxiliar a entender um pouco melhor esse trabalho mais específico na área de sustentabilidade. Ele é especialista em sustentabilidade no mercado financeiro. É o Maurício Longini, que nos esclarecerá as dúvidas, que nós preparamos aí ao longo dessa semana para conversar com ele, e vai trabalhar um pouquinho também as questões dos fundamentos do empreendedorismo sustentável. O espaço está aberto para você, que sempre nos acompanha. Se tiver interesse em mandar uma perguntinha para o Maurício, ainda há tempo, e você pode fazer uma ligação a cobrar para facilitar o seu contato com a gente, pelo 9090 31 29 90 92. Repetindo, é uma ligação a cobrar, 9090 31 29 90 92. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Solange. Muito obrigado por receber o nosso convite, abrir a sua agenda para participar aqui do São Paulo Comunica. Eu que agradeço, prazer falar com vocês. Maurício, eu gostaria que você contasse um pouco, para quem nos acompanha, essa sua vasta experiência profissional, e o que te levou, a se especializar nessa área da sustentabilidade. Bom, Solange, eu sou de um tempo não tão distante assim, em que a palavra qualidade era a palavra da moda. Então, todo mundo só falava em qualidade, o pessoal fazia cursos de qualidade, queriam atingir a qualidade. E você percebe que hoje não se fala mais em qualidade da forma de novidade? Não é mais uma novidade a qualidade, já é uma coisa que... Mudou e a gente às vezes nem percebe, Nem percebe, você já espera a qualidade. Então, quando você vai falar com uma empresa, se ela não tiver qualidade, você simplesmente escolhe outra. E com a sustentabilidade, a gente está acreditando que seja a nova... pegada como foi a qualidade um tempo atrás. Então, o meu trabalho com a sustentabilidade aconteceu totalmente por acaso. Eu trabalhei no interior de São Paulo, não sei se o pessoal que está assistindo já ouviu falar da cidade chamada Birigui. É um arranjo produtivo local que é uma concentração de mais de 160 fábricas de calçado em uma cidade de 100 mil habitantes. Então, você imagina a concentração, cento e tantas fábricas para 100 mil habitantes. Chega a ser um polo naquela região, É um polo, é uma região que concentra a produção de calçado infantil. E lá começou a ser falado, claro, junto com a onda da qualidade, começou a questão da qualidade, e os bancos e as instituições financeiras e os prestadores de serviços perceberam a oportunidade de trabalhar coletivamente. Então, trabalhar de uma forma, chegar numa empresa onde, oferecendo um serviço que era muito caro, normalmente a resposta era não de fazer um serviço com aquela pessoa, mas se você conseguisse fazer isso de uma forma coletiva, trazer as empresas para coletivamente contratarem um serviço mais caro e ratear aquele valor, tinha se tornado uma coisa mais interessante. Então a gente começou a levar, junto com as articulações locais, sindicato, prefeitura, governo do estado de São Paulo, e começamos a levar soluções compartilhadas. Isso foi em 2003. De 2003 a 2007. E houve uma migração natural. Eu saí da área de indústria e parti para a área do setor financeiro. Foi quando eu mergulhei totalmente na sustentabilidade dentro do mercado financeiro. Então, houve aí a transição indústria, que tem muito a ver com o empreendedorismo. A gente acompanhou muito a questão do empreendedor. Sim, que modificou muito também o perfil dessas modificou empresas. Muito. O que era esperado de um empreendedor 10, 15 anos atrás, já não é mais o que é esperado de um empreendedor hoje. Isso que eu queria tentar tratar com vocês, mostrar como é que mudou essa pegada de o que é esperado de um empreendedor hoje.
né, para que ele seja responsável, para que ele seja sustentável. Ok, com certeza vai ser bastante gratificante acompanhar as explicações do Maurício, até para você que está querendo aí começar um novo negócio ou já está no ramo, tem dúvidas, né, de como atender aí uma gama de exigências que o mercado faz, para você também se destacar nessa área, né? Maurício, como que você caracteriza hoje o nosso país, né, diante aí de alguns indicativos que você já deu, em relação a outros países na educação sustentável? A gente já está num patamar que o Brasil possa se equiparar a outros países, temos que caminhar muito ainda, como que você avalia? Bom, o Brasil tem muito suporte de informação, o Brasil está bastante avançado se você comparar com a América Latina. Tive recentemente agora na Argentina fazer um evento de sustentabilidade para investidores e deu para perceber que aquilo que a gente já está conversando naturalmente em termos de sustentabilidade, lá ainda existe uma dificuldade de entendimento. A empresa para a qual eu trabalho, ela fica nos Estados Unidos e quando os meus chefes vêm para cá, eles observam que o Brasil tem muito a ensinar. Então isso é uma coisa muito legal, que a gente tem aquela síndrome de que aqui não é muito legal, né? Que Sim, a gente em vários sempre lá assuntos, fora, né? em vários assuntos, sempre lá fora é melhor. E nessa questão do empreendedorismo, não apenas do empreendedorismo, mas da sustentabilidade de uma forma geral, dentro de uma empresa pequena ou dentro de uma empresa que já está numa bolsa de valores, o Brasil está realmente sendo um bom exemplo no cenário global. Então, isso já deixa a gente um pouquinho mais envaidecido, Com certeza. né? Já estamos melhorando nesse quesito. E você vê, assim, a gente, até pegando esse gancho que você deu, né, da gente achar que tudo no nosso país é sempre precário, né? A educação sustentável, a gente sempre pensa também na questão das gerações, né, que precisam ter uma educação melhor, até para essas coisas também avançarem, né? Exatamente. Você acha que essa situação já foi revertida? A gente está dando um suporte melhor para que essas pessoas cheguem ao mercado de trabalho com uma nova visão? Bom, primeira coisa é o que o consumidor espera hoje. Principalmente o pessoal que está assistindo, que tem filhos pequenos. Imagina como é que vai ser a vida desta criança, a vida dessa pessoa daqui a 30 anos. Então, você que está assistindo tem um filho hoje de 5 anos, quando o seu filho estiver com 35 anos, provavelmente a gente esteja vivendo uma situação crítica com relação à água, e isso não representa um problema público simplesmente, um problema de responsabilidade privada simplesmente, nem uma culpa da natureza. É uma questão é um conjunto de fatores que envolve mudanças climáticas, que envolve a postura que as empresas estão adotando com relação ao consumo de recursos escassos, como água, por exemplo, e como essas empresas elas são percebidas hoje, em 2015, pelo consumidor. Então, quando você faz a escolha da empresa com a qual você vai trabalhar, da empresa que vai vender o produto para você, você tem essa opção de escolha. E o consumidor começou a perceber que se ele fizer a escolha certa do produto correto hoje, ele vai estar incentivando a empresa que trabalha com uma política correta com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, com relação à política social, porque sustentabilidade a gente envolve as questões sociais, as questões ambientais e as questões de governança, que é onde você controla tudo. Governança não é governo público, governança é como você faz a gestão dos recursos da sua empresa, dos seus fornecedores e tudo mais. Então, se todos os elementos dessa cadeia tiverem responsabilidade, com certeza a sustentabilidade do negócio e a sustentabilidade do planeta vai ser garantida por um período. Então, essas pessoas que têm a opção de escolha hoje, elas estão fazendo essa opção. E como que você avalia que essas ações elas podem ser ampliadas, né? Quando a gente trabalha essa consciência ambiental e até mesmo a relação com o desenvolvimento econômico? Eu diria que a sustentabilidade, a empresa responsável, a empresa sustentável, é o novo normal. Então, se alguém te perguntar como que é a empresa que você trabalha, você olha e fala, normal. Então, o que vai ser o normal? O normal vai ser se a empresa tiver todas essas questões. Então, a questão de essa responsabilidade. Se a empresa não partir do início, sendo criteriosa, muito cuidadosa com a forma com que ela vai trabalhar,
as questões ambientais, as questões sociais, a qualidade de vida do funcionário, ela já está começando errada. Então, eu acredito, e muitas pessoas do meio que a gente conversa acreditam, que com certeza ou a empresa começa certo ou ela já está começando rumo ao fracasso. Não tem espaço mais para a empresa que começa pensando naquele modelo que simplesmente consome recursos, que não repõe, que polui, que trata mal o funcionário, que não dá treinamento com o funcionário, que massacra o funcionário. Essa empresa, ela não, a pessoa que tem essa mentalidade e pretende iniciar um negócio hoje, ela já está começando um negócio que não se sustenta. Você já deu até um pouco do conceito, né, do empreendedorismo sustentável, até para o nosso público, né, quem está chegando agora, entender melhor. Como que você explicaria em poucas palavras o que é esse empreendedorismo sustentável, como ele é visto hoje aí, né, diante de tantas mudanças que a gente já passou num curto espaço de tempo? Eu vou dar um exemplo. Primeiro, eu queria trocar a palavra sustentável por responsável. Porque o sustentável é uma palavra que, no futuro, a gente vai excluir de todas as palavras. Então, se você falar assim, finanças sustentáveis, finanças. Se ela não for sustentável, não serve para ninguém. Minha empresa é sustentável. Ok, a sua empresa é uma empresa. Se ela não for sustentável, não serve para ninguém. O pessoal criou uma imagem da sustentabilidade e ficou muito desgastada a palavra sustentabilidade. Por quê? Porque inicialmente era meio ambiente. Sim. Inicialmente era, o pessoal falava, vamos abraçar a árvore, né? Aquela piadinha que a gente da área escutava. E agora o cara abraça a árvore, não trabalha mais com finanças. Não, trabalha com finanças. Acontece que se a finança não for responsável, se ela não for sustentável, ela simplesmente não tem mais espaço. Então, na questão do empreendedorismo responsável, é a forma com que toda a cadeia tem que ser observada. Então, se você tem, por exemplo, um restaurante, você tem que observar se o cara que te fornece alface, ele tem um cara trabalhando com mão de obra escrava, se ele tem mão de obra escrava na fazenda que ele produz. Ou se aquele pequeno produtor ele tá tendo o devido cuidado para que ele forneça um item de um sanduíche, um item de um prato, é uma folha de alface. Mas se ela não estiver correta, se ela não tiver sido produzida de uma forma a não destruir nem o ambiente e nem as pessoas que produziram isso, com contaminação, com outras coisas, toda a cadeia está errada. Então, a forma mais correta que a gente diz hoje é observar toda a cadeia. Então, não é simplesmente olhar um negócio, eu tenho um restaurante, então eu vou olhar o balanço do meu negócio, se o negócio estiver equilibrado, ele sobrevive. Não, você tem que olhar toda a cadeia, até porque se um dos seus fornecedores tiver algum problema, alguma suspensão por alguma multa de infração ambiental, algum problema desse, ele parar de te fornecer, o seu negócio para. Sim. Então, o pensamento tem que ser mais amplo totalmente mesmo, né? amplo. E se o funcionário não estiver satisfeito, ele sai da empresa, ele procura o seu concorrente, às vezes ele leva o conhecimento para o concorrente, o seu concorrente se reforça, ou então ele simplesmente te deixa na mão, o seu negócio perde, e você vai ter tanta rotatividade porque você não teve aquele cuidado com o funcionário, que o seu negócio nunca vai subir. Ele sempre vai tentar se manter estável, porque você não tem você não consegue reter o funcionário. Ele fala, não, isso aqui não é lugar bom para trabalhar, e ele cai fora. Ao contrário que se você fizer a transformação desse funcionário enquanto ele está com você, porque ninguém fica numa empresa para sempre, ele vai lembrar de você por você ter mudado a vida dele. Então ele pode trabalhar 1 ano com você, ele pode trabalhar 2 anos com você. Se ele teve uma transformação na vida dele durante aquele ano que ele trabalhou com você, ele pode trabalhar mais 30 anos no mercado, que ele vai lembrar que foi você que ajudou ele a se tornar uma pessoa melhor. Né? Então isso é uma coisa interessante. A forma com que o empreendedor tem que observar o cuidado com as pessoas, tem que observar o cuidado com o meio ambiente, aí é que a gente cai na sustentabilidade tradicional, e fazer um link também com as finanças sustentáveis, que acho que a gente vai conseguir abordar isso daqui a pouquinho. Legal. Ainda nesse quesito aí que você está abordando, Maurício, a gente hoje diferencia o que é responsabilidade social da corporativa ou hoje isso já está totalmente mesclado e as empresas estão conseguindo lidar com esses conceitos de uma forma ampliada? Ou ainda tem uma diferença a ser tratada? Bom, eu acho que a responsabilidade social corporativa, ela é
a política que a empresa adota frente a todos os fatores que envolvem o negócio, né? Então, a forma com que a empresa vai lidar com isso é o que diferencia de outra empresa, por exemplo. Então, se você tem uma empresa que não se preocupa com toda essa questão e uma empresa que se preocupa, que tem uma política de responsabilidade, que tem isso declarado na missão da empresa, isso nitidamente aplicado nos valores da empresa, é o que vai mudar tanto para o funcionário, tanto para o cliente. Porque o cliente percebe. Quando o negócio ele é bagunçado, ele percebe. Até porque o outro ele começa a melhorar na qualidade, ele começa a melhorar na percepção. E é claro, ninguém faz a sustentabilidade sem pensar na comunicação disso, sem pensar no marketing disso, né? Então, existe sim uma diferença nítida hoje entre a empresa com uma responsabilidade social corporativa sólida e a empresa que ainda está fazendo num modelo meio largado, vamos dizer assim, né? E uma coisa a mais... Dá para perceber. E trabalhando um marketing errado, né? Sem dúvida. Também, né? Maurício, nessa questão das empresas, né, que trabalham as ideias sustentáveis, elas têm como, assim, ter benefícios com isso? Lógico, eu acho que tem alguns benefícios que são até óbvios, mas até para ela conseguir reverter isso em relação ao meio ambiente, que a gente acompanhou aí ao longo de algumas décadas, a questão da degradação, melhoria da economia, a população ser mais participativa nisso. Eles conseguem, com esses recursos, buscar uma forma de reverter isso, atraindo investimentos ou se posicionando melhor no mercado? Bom, a primeira coisa é a empresa ter um plano. Se a gente for comparar uma empresa pequena com uma empresa que já tem aí 40, 50 mil funcionários ou mais e já tem um plano de sustentabilidade, já acontece, essa comparação pode ser até desanimadora. Às vezes você tem um negócio pequeno, 5 funcionários, 3 funcionários, e você tem problemas. Então você tem, por exemplo, um alvará provisório porque você não conseguiu uma licença ambiental para fazer alguma coisa, você tem uma necessidade de investir em eficiência energética, justamente para baixar o consumo de energia, você tem uma necessidade de criar um sistema de coleta de água de chuva para você reaproveitar aquela água ou até fazer tratamento de resíduo, e você tem talvez uma exposição a um risco de ser multado porque você não infringiu alguma regulamentação, alguma norma municipal, estadual, que seja. O mais importante disso, Solange, é a empresa ter um plano. Se você parar hoje na empresa, independente do tamanho que ela seja, e desenhar quais são os pontos e falar assim, bom, qual é o meu ponto crítico? Meu ponto crítico para que eu sobreviva é esse. Então, esse eu vou resolver esse ano. Mas para o ano que vem eu tenho esse, para o outro ano eu tenho esse, para o outro ano eu tenho esse. O simples fato de você ter um plano e você agir em cima desse plano, mostra que você sabe onde você quer chegar. E já existem instituições financeiras ajudando as empresas e os empreendedores que têm esse plano, oferecendo crédito para que eles façam a adequação dos seus negócios e se tornem sustentáveis. Ninguém fica sustentável de um dia para o outro, principalmente aquele que nunca pensou nisso. Às vezes a pessoa até porque naturalmente ele já tem essas preocupações. Mas aquele que não tem a preocupação e percebe que é hora de parar de gastar dinheiro, parar de jogar dinheiro no ralo, e a preocupação da eficiência energética, da eficiência hídrica, de repente pode ser uma forma dele parar de jogar dinheiro fora, faça um plano. Apresente para você mesmo um plano num papel do que você pode fazer e em quanto tempo. Então a gente tem aí, né, instituições que podem dar esse suporte para as pessoas buscarem tanto a questão dos investimentos e até se preparar melhor para atender a todas essas regras. Com certeza. Imagina que você é um banco. Se o seu cliente chega para você, um empresário, microempresário, empreendedor, ele chega para você e fala assim, olha Solange, eu quero que você me ajude porque eu preciso melhorar nesses 5 pontos aqui. E se eu melhorar nesses 5 pontos, eu vou ser uma empresa melhor e vou ter um diferencial com o meu concorrente, vou ganhar mais dinheiro, vou parar de desperdiçar dinheiro com custo excessivo de energia, custo excessivo de água, etc. Não vou estar exposto a tomar uma multa. O gerente do banco, você, vai chegar e falar assim, peraí, esse cara aí não está com planos de quebrar daqui 1 ano. Então, se eu emprestar dinheiro para ele está querendo fazer uma melhoria e, consequentemente, ele vai se tornar um cliente melhor. Então, os bancos já começaram a perceber que o risco
que esse cliente tem de crédito, ele é diminuído. Então, você melhora a qualidade de crédito quando o cliente tem um pensamento, um plano e uma percepção da responsabilidade dele nesse contexto econômico. E existem bancos que estão nitidamente e claramente oferecendo produtos específicos para essas melhorias. E existem bancos que já fazem, mas ainda não têm esse controle, ainda não sabem o que estão fazendo, mas estão fazendo. Então isso parte muito mais do indivíduo, né? O empresário precisa saber que ele pode melhorar e busca um banco, ele vai conseguir com certeza buscar apoio. É muito bem visto. Interessante isso, até pela sua experiência, né? Você trabalha numa multinacional. Isso. Você nota que tem também interesse das empresas de outros países em trabalhar esse tipo de conceito aqui? Sabe o que é interessante? Você fala assim, bom, por que eu vou fazer isso, né? Vamos pegar uma empresa média agora. Uma empresa que esteja querendo ganhar uma proporção internacional, que esteja querendo ser listada na Bovespa, para que as pessoas possam comprar ações dessas empresas. Se essa empresa já se preparou, se essa empresa já tem uma política de governança, se ela já tem uma política de responsabilidade social e ambiental, que a gente chama de fatores de ESG, né, que é ambiental, social e governança, se ela já tem essa preocupação e isso muito bem formado, já existe investidor, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que está começando a tirar investimento de empresas tradicionais e investir em empresas responsáveis. Então, isso é uma preocupação tão interessante que o empreendedor hoje, se ele for sustentável, se ele for responsável, ele vai ter uma linha de crescimento tão certinha, tão organizada, que na hora que ele for grande o suficiente para receber investimentos, os investidores já vão perceber, eu vou investir nesse cara e não no outro. Já tem uma organização até para mostrar, o cartão de visitas para dessa mostrar. empresa, né? E é claro que o investidor hoje percebe que se ele investir na empresa errada, está sendo feita uma educação com os investidores também, não são todos que têm essa percepção. Se ele fizer um investimento na empresa errada e de repente ter uma catástrofe ambiental e essa empresa não está preparada para isso, por exemplo, o dinheiro dele desaparece de um dia para o outro. Porque ele investiu na empresa que não está fazendo negócio, parou. Sim, né? mas é bem importante isso, né? Porque você mostra uma visão que às vezes o empresário, ele seja, né, o médio, como você deu o exemplo, quanto o pequeno empreendedor, às vezes ele está fazendo um processo, está buscando, né, recursos, mas às vezes ele não tem nem essa visão, né, que tem um grupo de pessoas que pode estar de olho ali querendo fazer investimento, diversificar os investimentos, né? Porque às vezes a pessoa não pensa onde ela pode chegar e que ela pode ser uma multinacional um dia. Sim. Né? Ela pode começar com um empreendedorismo pequenininho, que é como todo mundo começa, na maioria dos casos, e ela pode se tornar uma multinacional. E se um dia ela estiver presente em outros países, ela com certeza vai ter que prestar conta para os investidores. Então, o segredo de tudo isso, Solange, é começar certo. Né? O nosso público aqui é o empreendedor, é aquele cara que vai buscar conhecimento, vai buscar educação financeira. Isso é importantíssimo. Várias instituições, vários órgãos aí estão oferecendo curso, até bancos oferecem cursos gratuitos de educação financeira, de empreendedorismo e a partir daí ele ter a consciência de que um dia ele pode ser bem grande, ao ponto de ter investidores e esses investidores vão preferir os negócios dele porque ele começou corretamente. Ok, Maurício. A gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco com o Maurício, né, que já deu várias dicas aí para você que quer começar um negócio e, lógico, né, pensando na empresa que é sustentável e também responsável, né, como ele também já orientou. A gente vai voltar no segundo bloco com mais um pouquinho de bate-papo com o Maurício. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade.
Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com o Maurício Longini, né, que é especialista nessa área de empreendedorismo sustentável. Já deu algumas dicas importantes no nosso primeiro bloco. E agora a gente vai retomar aqui com o Maurício. Maurício, eu achei interessante, né? No primeiro bloco você falou um pouco das questões de financiamento, esse interesse, né, de investidores nas empresas que se preocupam em já ter uma organização. E o que você falou, tem que começar certo, né? E pensar grande também, né? No futuro essa empresa pode aí ser uma multinacional e já está estruturada para receber esses investimentos que são sempre importantes, né? Como que você daria a dica primordial para as pessoas buscarem o caminho certo, de ter uma educação financeira realmente dentro dos critérios, as exigências do mercado, onde que ela pode buscar isso para, como você mesmo disse, reforçando, começar de forma correta? Tá bom. Os próprios bancos hoje já têm cartilhas de educação, já têm programas de educação financeira. Existem empresas, Sebrae, por exemplo, que oferece bastante informação e não deixa que essa pessoa comece de uma forma errada, ela já começa com conceitos bastante interessantes de como gerenciar, de como fazer a gestão do negócio de uma forma sustentável, já com equilíbrio financeiro desde o início, sem começar fazendo investimentos errados, sem começar gastando onde não deve. Enfim, eu acho que hoje o que não falta é informação. Até se você colocar na internet educação financeira, você vai achar material gratuito, absurdamente vasto. Você pode procurar e você vai conseguir encontrar. Presencialmente existem esses órgãos e os bancos privados e públicos também já têm algumas informações, porque ninguém tem interesse que o cliente se dê mal. Sim. Né? Então, acho que principalmente cuidar daquele que tem o seu dinheiro é uma coisa importante também. Eu achei legal que você falou também no primeiro bloco, Maurício, que assim, as empresas elas não podem se preocupar apenas com as questões do empreendedorismo ali na situação. Não é nem empreendedorismo que eu ia dizer, na questão de você ter uma estrutura que pensa desde o funcionário até a sua cadeia produtiva, né? Quando você chega no cliente final, né, que ele vai analisar o produto que ele está recebendo, seja um serviço ou um produto de fato, vocês até usam algumas terminologias como produto responsável. Como que chega nesse ponto? A empresa ela precisa ter consciência, o empresário precisa ter consciência que tanto os fatores ambientais quanto os sociais são importantes. Então, todo aquele cuidado que a empresa tem com a sua cadeia de fornecedores, um cara que fornece
no caso de uma empresa de tecido, o cara que fornece o fio, o cara que fornece a tinta, o cara que fornece o material. No caso do restaurante, o cara que plantou alface lá no outro lado do país e que trouxe aquela quantidade, o cara que plantou tomate, a forma que foi usado isso aí. Então, se o cara está contaminado porque os defensivos mataram o funcionário, então os passivos trabalhistas, tudo isso aí. Se a empresa ela tem um cuidado e percebe que toda a cadeia é importante para o negócio, isso pode ser comunicado para o cliente através das embalagens, pode ser comunicado através das políticas, isso está disponível na internet, nos sites das empresas. Então, isso é público. Quando uma empresa quer saber qual é o tipo de responsabilidade que essas empresas têm, ela consegue buscar essas informações, ela consegue saber se a empresa é responsável ou é uma empresa que não está nem aí. E nesse caso, o cliente, o consumidor, ele consegue fazer a opção, né, para optar e deve fazer. Né, porque às vezes tem aquela, mas o que é sustentável, o que é responsável é mais caro. Às vezes um produto orgânico, por exemplo, Sim, é mais caro. Não necessariamente. Às vezes ele é um produto que tem uma diferença mínima ou nem tem a diferença, mas se ele tem um pouco de diferença, ele é um pouco mais caro ainda, é porque ele vende menos. Então, conforme as pessoas forem aos poucos inserindo esses produtos melhores dentro das suas opções de compra, esses produtos vão chegar num preço mais barato até que o outro, porque o outro Sim, vai vender menos. Então, consequentemente... até um aculturamento mesmo da população, claro, né? A claro. Prefeitura de São Paulo até tem feito... A gente, na nossa própria secretaria, tem a área de abastecimento, né, que cerca de 1 ano veio para a Secretaria do Trabalho, e eles estão realmente trabalhando essas questões do produto orgânico, né, até para as pessoas terem o acesso, porque às vezes até o acesso é difícil, né, você vai achar em pequenos núcleos onde comercializa esse tipo de produto, e hoje já tem uma consciência maior também das pessoas em ter acesso a esse tipo de produto para o consumo. Exatamente. Né? É importante os pais também, né, que estão assistindo a gente, saberem que as crianças nas escolas, elas consomem esses produtos. Então não adianta você comprar uma coisa que é livre de agrotóxico, por exemplo, na sua casa, e na hora que seu filho está na escola ele está consumindo um produto contaminado. Então o cuidado que os órgãos públicos têm que ter com relação à origem também é responsabilidade social. Então responsabilidade social não é só oferecer saúde, não é só oferecer segurança, não é só oferecer educação. É como que o terceiro nível da cadeia, de repente, que é o fornecedor de alguma matéria-prima, que vai ser consumido por você direto ou indiretamente, ou vai ser consumido pelo seu filho, como que isso aí foi selecionado? Qual foi o critério? Então, é observância de todo o meio. E não olhar só aquilo que está na sua frente. Você tem que entender o que está por trás das coisas. Quando você entende o que está por trás, e a palavra para isso no mercado é transparência. Sim. Né? Então, quando a empresa tem transparência, quando um governo tem uma transparência, a prefeitura tem uma transparência, você consegue saber o que está por trás. Você consegue saber quais são os critérios que são escolhidos por esses órgãos para escolher entre um produto melhor ou um produto pior. Ótimo. Tá. Maurício, aproveitando a sua experiência, né, de mercado, eu gostaria também que a gente tratasse aqui brevemente, né, porque a gente também já está chegando aqui no final do nosso segundo bloco, a questão dos jovens, né, tratando numa faixa etária mais jovem ali, esse pessoal que está envolvido com tecnologia, né, já nasceu praticamente com um computador na mão. E a gente tem visto aí, até a própria Prefeitura de São Paulo tem dado bastante incentivo para a questão das startups, né? Essa galera que está investindo em empresas de tecnologia e que muitas delas, inclusive, com o apoio de universidades, já pensam a sustentabilidade, né? Esse pessoal, como que vocês veem? Você já nota até uma questão assim de investimentos que estão se voltando para essa linha, né, de empresas, né, que futuramente elas serão empresas, é o que a gente torce, né? Tem um grupo bastante ativo nisso. E esse pessoal também já vem com uma bagagem diferente das gerações passadas em relação a ter a educação financeira, né? Estão vivenciando outros momentos do nosso país. Como que você pode dar uma dica importante aí para esse pessoal? Eu acho essa geração, Solange, tão interessante porque eles já trazem como sendo normal aquilo que pra gente a gente teve que aprender na raça. Então, pessoas aí, vamos colocar com um corte acima de 40 anos, tá? Um corte fictício.
viram muita gente cortando árvore, viram muita gente jogando lixo no terreno vizinho, viram muita gente jogando óleo na pia, viram muita gente lavando o carro com mangueira, e não era normal? Sim. Era. Agora, esse jovem, quando ele vê esse tipo de coisa, ele simplesmente não aceita. Então, esses jovens, principalmente envolvidos em tecnologia, já estão criando soluções extremamente criativas e simples para que o planeta seja melhor. Eles estão. Não é aquela questão mais da tecnologia, computador. Antigamente o pessoal falava tecnologia era computador, né? Sim, o cara mexia com informática, pô, é um gênio. Não, hoje ele está usando tudo que tem disponível no mercado, toda a tecnologia da informação, todos os computadores, todas as técnicas e todo o conhecimento para criar. E ele está criando, às vezes, soluções inovadoras que vão ser de benefício coletivo. E já existem investidores, só para fechar o ponto que você falou, por exemplo, tem os investidores anjo. Investidores anjo, se você colocar na internet, você vai ver que são investidores que investem em inovação. Então, esses jovens inovadores sustentáveis já estão fazendo uso já estão tendo acesso a investidores que estão procurando por eles. Muito bom, Maurício. Eu agradeço novamente a sua participação. Foi bem produtivo aqui a nossa conversa. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí um questionamento para o Maurício, ele se colocou à disposição. Vocês podem mandar para a gente, no comunicação, que é sem cedilha, né, e o acento, sdt@prefeitura.sp.gov.br. Novamente eu agradeço, Maurício, a sua participação. Espero que em breve a gente possa conversar com você de novo, com alguma temática que você achar interessante para a gente abordar aqui no programa. Foi um prazer. Bom dia a todos. Vamos falar agora com a Bruna Eleis, que vai trazer informações sobre vagas e também as oficinas do CAT. É com você, Bruna. Olá, Solange, e a vocês que nos acompanham. No ranking semanal de vagas oferecidas pelo CAT, o cargo com mais destaque de empregos é auxiliar de limpeza. São 381 oportunidades com salários que variam de R$ 820 a R$ 916. Outra boa oportunidade é para porteiros. São 286 vagas e a remuneração está entre R$ 1.075 e R$ 1.112. O CAT também disponibiliza oficinas gratuitas e o tema dessa semana é processo seletivo e entrevista de emprego. As oficinas ocorrem todas as quartas-feiras às 9 horas. Para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos terminando São Paulo Comunica, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Na próxima semana nós voltamos com um novo tema para você. Participe, mande suas sugestões, críticas, que a gente gosta muito de saber o que você está pensando sobre o programa. Até lá!